falar, hein? Rapaz, meu amigo, então a gente adaptou o jogo do chapéu que para o passapano para a realidade da internet brasileira. Eu vou te mandar aqui no chat privado um nome ou uma situação. Você avalia internamente e diz: passo pano ou não passo pano para isso, ou para a pessoa. Caso você passe pano, a gente comenta na mesma hora sobre a situação que eu te passei. Caso você não passe pano, a gente está na escola João Kleber de televisão brasileira, a gente pula para o próximo, que a gente guarda as polêmicas para o final. Tá fechado? Fechado, tô nervoso, mas tá fechado. Vambora, vambora. Fica tranquilo que aqui não pode ficar em cima do muro. Quem joga na retranca é mal visto. Aqui Vambora, é isso, é verdade. tem que joga bonito, é jogar para cima. É É. criando polêmica. Vou te mandar o primeiro nome aqui no chat privado, você avalia e diz se passa pano ou não. Não passo pano. Rapaz. Vou te mandar o segundo aqui então. Não passo pano. Rapaz. Boladão, hein? Eu gosto. Eita. Bom, eu não passo pano e depois pegar aí uns parênteses. Xiii. Vamos para o próximo, para o quarto. Nossa, passo nada. Sai daí. Não tem pano que passe para isso? Não, Rapaz. Próximo. passo, Passa pano. Você passo, passa pano para a saída de Túlio Maravilha do Botafogo, Dedé? Por quê? passo. Bom, assim, na época, né, até acompanhando assim, aquele tempo, a gente ficava sabendo muito das notícias, né, Léo? Galera, através dos panoramas esportivos na rádio, né? Teve ali um papo de que algumas pessoas, né, alguns dirigentes do Botafogo que não concordaram com a saída, mas aí que tá. O fato do Botafogo não contar mais, né, já era de conhecimento público que o patrocínio da 7up, ao término da temporada de 96, ia sair, né? Ou seja, já está revelado, né? O Túlio? Ah, tá, né? Viajei. Claro, claro, claro. Por Eu, hein? favor. Tá vendo? Nervosismo. Então, assim, existia um problema ali, né? O Botafogo, como nós sabíamos, parte do salário do Túlio, aliás, o salário do Túlio, integralmente, o Botafogo pagava uma pequena parte ali, quem pagava era a 7up, tá? Então, o que acontece? Ia ter esse impasse financeiro, tá? O Túlio, na época, por motivos óbvios, era um dos maiores salários do futebol brasileiro. Então, claro que teve alguns comentários, né, quando o Túlio chegou no Corinthians, que não pegou mal, né, Léo? A questão lá do Fusca, da Ferrari, acho que ele não deveria ter falado isso, mas um tempo passando, né, eu lembro que foi um baque na época, mas a vida passa, né? E a gente percebe que existe importâncias, como, por exemplo, a nossa família, né, o futuro, não é isso? Os nossos filhos. Portanto, ali foi um momento que ele teve uma oportunidade de conquistar de vez, né, o que nós chamamos de independência financeira, né? E, bom, entendendo que é uma profissão como qualquer outra, né, jogador de futebol, com o tempo, né, com o decorrer dos anos, eu mais compreendi essa questão, tá? E trouxe aqui também o ponto de vista do próprio Botafogo, porque em 97, que o Botafogo teve, né, enxugou consideravelmente a sua folha, né? Já até mesmo em 95, fomos campeões brasileiros. Nossa, aquele elenco terminou a temporada com meses de salário atrasado, né? Uma promessa de liberação, né? No E caso de. isso, perfeito, bem lembrado, né? Olha, no término do ano, né, o então presidente Carlos Augusto Montenegro combinou com alguns jogadores que ia facilitar a saída deles para que eles conseguissem, né, a chamada independência financeira, né? Então, é o que eu falo, né? A vida a gente vai adquirindo mais conhecimento, né? Não estou dizendo que tenho muito, mas
certas coisas que antigamente difícil, hoje a gente compreende mais um pouquinho. Perfeito. Eu fiz essa pergunta, outro episódio, pro Depp, pro meu amigo Pedro Depp. Ele falou que entrevistou o Túlio, ele contou um episódio, né? Que ele foi entrevistar o Túlio e citou, pô, Túlio, eu fiquei aquela saída ali, a frase que tu falou. Aí o Túlio pediu desculpa, se arrependeu. Ele falou, poxa, cara, eu era imaturo, era uma outra realidade. Eu sempre fui tirado como um cara que era descontraído, que falava essas frases, aí às vezes me excedi. E hoje ele disse pro Pedro, pro Depp, né, que se arrependeu. Se o Túlio se arrependeu, irmão. Não, eu já vi ele falar isso algumas vezes, né? Como falou aí pro Depp, mas ele já em entrevistas comentou isso, que um dos grandes arrependimentos, aliás, o grande arrependimento que ele tem na carreira é de ter saído do Botafogo. Mas é que tá, existe essa questão financeira por trás, que a gente tem que compreender. Mas aí que tá também. Certas coisas não precisa falar. Porque tem um jeitão dele, né? Brincalhão e tal, mas, enfim, tem coisa que não tem que falar e pronto, acabou, independente do jeito, né? Mas com certeza. Passei o pano pro Túlio, vai! Gol, né, cara? É o Túlio. E vai lembrar, Dedé, que hoje em dia tem uma mística que o Túlio saiu de graça do Botafogo. O Túlio rendeu muito dinheiro pro Botafogo, aquela saída do Túlio pro Banco Excel em 97. Lembrar. Isso, o Banco Excel, que através dele trouxemos, né, o Túlio de volta e o Bebeto, né, em 98. Bebeto, Chiquinho, 98. Foram algumas contratações. Então, o Túlio foi uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro naquela época. Então, não saiu de graça pelas portas do fundo, não. Mas Falou o Chiquinho, lembrei, aquele 5x5, Botafogo e Galo, um brasileiro. Lembra aquele jogo 5x5? Chiquinho meteu aquela camisa que o Botafogo usou naquele jogo é linda. Bonita, né, cara? É verdade. E linda. Outro dia, olha que coincidência, outro dia no Newton eu vi um amigo com ela, cheguei a comentar isso. Show de bola. Aquela camisa é muito linda, do preta da pênalti com o Banco Excel, né? Pô, linda demais. Outro aqui para você avaliar, meu amigo Dedé, se você passa o pano ou não. Olha, parecido até com o meu pensamento do Túlio, né? Passa o pano. Vai. Passa pano? Você passa pano pro Cotonete Luiz Castro. Por que eu passo o pano pro Luiz Castro? Olha só, na saída dele, Dedé, ele deu uma enrolada, né? Já ficava ali esquivando, né, das perguntas, vai ou não vai? Bom, de novo, vem essa questão financeira. Ele até citou isso na coletiva, né, de despedida lá, porque os meus filhos, papapá. Bom, porque analisando a passagem do Luiz Castro, eu acho que teve muitos pontos positivos. Um deles o Júnior Santos, né, Léo? Quem marcou o retorno do Júnior Santos pediu, mas ele cobrou muito, ele fez o Texo abrir logo os olhos em relação à questão da estrutura, né? A forma como ele fez, não acho legal. Falar isso em público. Não, é o velho ditado, roupa suja se lava em casa, né? Mas é que tá analisando assim a passagem dele, acho que teve mais pontos positivos. Então, essa saída, na minha análise aqui, sabe, eu passo pano porque com o tempo passando, sabe, foi mais fácil assim também para aceitar, entendeu? Não é um cara que eu vejo assim, eu digo, eu tenho mágoa dele, entendeu? De novo, o futebol ele é o mundo dos negócios também para jogadores, treinadores. Mas acho que o direito tem de continuar e não continuar, mas a forma como conduz que é importante. Mas, como eu disse, tem mais pontos positivos, na minha humilde opinião, a passagem dele. Me lembro até que eu tanto defendi, né? Então, eu passo pano aí pro Luiz Castro. Passa pano pro Luiz Castro. Te fazer uma pergunta. Você acha que se ele continuasse, o Botafogo ganharia o Campeonato Brasileiro? Ganharia. E você, ganharia porque, eu vou dizer, Léo, é até assim, algumas pessoas que eu conversei até de bastidores, né? Aquilo que se fala, né, do treinador ter o domínio do grupo, da equipe, a confiança, sabe? E depois de muitos momentos assim de turbulência,
quando finalmente chegou a hora, né, do Botafogo emendar aquela sequência com um estilo de jogo com o Luiz Castro de um pouco mais intensidade, mais intensidade, mais físico, né? Nós não éramos assim uma equipe tão propositiva como nós vimos com o Arthur Jorge, mas deu liga. Tanto que muitos dos nossos jogadores que pouco tempo atrás não vinham rendendo, cresceram muito de produção. Bom, você está aqui... acho que o próprio Vitor Sá, né, que teve ali alguns altos e baixos, o Eduardo também, que teve altos e baixos, problemas de lesões, mas com o Luiz Castro ali vinha jogando muito bem, o próprio Tiquinho, né? Alguns caras que cresceram muito com ele, ou voltaram a render, melhor dizendo. Então, eu acho sim, tá, que nos 4 elementos que ele mesmo disse no programa do Galvão Bueno, que são fundamentais, né? A técnica, a tática, a física e mental, né? E, claro, a questão mental, a questão psicológica abrange tudo isso. E eu acho que a continuidade dele, a confiança é continuar lá em cima. Entendendo que nossa vantagem era muito grande, acho que uma pontuação ali, mesmo que razoável para um retorno e, consequentemente, sermos campeões, aconteceria. Tá mutado. Perdão, eu tinha mutado aqui. Aquele retorno ali, se o Botafogo tivesse uma pontuação de 10º colocado, era campeão brasileiro. Se o Botafogo tivesse uma pontuação de 12º colocado, era campeão. O problema é que a gente teve uma pontuação de rebaixado. Isso. A gente teve uma pontuação de rebaixado naquele retorno. Uma coisa bizarra. Eu vou te fazer a última pergunta sobre o Luiz Castro. Você acha que você passa pano para ele hoje, porque a gente ganhou 2024? Ajuda, Léo. Ajuda, tá? Curou a ferida. Curou a ferida. Porque, assim, é um peso, né? A saída dele, a gente atribui muito a perda daquele campeonato por causa disso. Mas é o que eu estou falando. Acho que ele deixou coisas que depois nós tivemos ali continuidades que deram certo, sabe? E o alicerce, você acha? Que isso. E é o que eu digo. Tem certas coisas também que o exercício também da gente, sabe, não guardar aquele sentimento ruim, a mágoa, é melhor, entendeu? É um sentimento que faz mal pra gente, entendeu? Então tem certas coisas que depois acabam dando mais certo ainda, vamos dizer assim. Então, entendeu? É uma forma também de, como eu até falo nas lives, né? De nosso. Como é que, meu Deus do céu? Agora até me esqueci a expressão, mas nossa sanidade mental. Pronto. Então, bem a sanidade mental, né? Ficar se guardando aqui, não, eu tô com raiva dele. É pior, já tem tanta gente que a gente tem que ter raiva. Olha outra aí, que cheio de coisa em print, não é suspenso. Enfim, vai, Léo, senão desculpa. Eu gostei. Calma aí. Tem que botar um X nisso daí, ó. Mas isso daí tá certo. Vergonhoso o que tá acontecendo. Muito, entendeu? Então tem certas coisas que, cara, quem assistiu o Tratamento de Choque, Gus Fraba, né? Jack Nicholson dançando ali, eu recomendo. Deixa seguir, vai. Let it be, como diz Paul McCartney. Vamos embora. Vamos pro próximo, então, aqui. Agora eu tô bonzinho. Passa pano também. Passa pano? Você passa pano pro pênalti do Tiquinho contra o Palmeiras? Léo, por que eu passo? Primeiro, a gente sabe que no futebol, né, ainda mais nos gigantes, a atitude de um atleta serve muito como exemplo para aqueles, principalmente para aqueles que estão começando. E o Tiquinho, como pessoa, é um cara assim, nota 10, sabe? Humilde, muito atencioso, carinhoso com as pessoas, com a torcida, né? Uma vez eu tive o prazer de cumprimentá-lo, porém foi bem na época, né? No dia, inclusive, naquele jogo contra o Vasco, São Januário, que ele teve, né, aquela notícia do pai dele, sabe? Mas, assim, você percebe que é um cara de bom coração, que, inclusive, tinha muitas, eu acho que ainda tem, bom, na época, vamos dizer assim, boas intenções, boa vontade, e hoje tem um baita de um carinho com o Botafogo, né? À toa que ano passado
na final da Libertadores, a câmera dá um close nele, o cara tá emocionado, sabe? E, pô, a figura do Tiquinho, acho que reacendeu, né, aquela admiração para o chamado homem-gol, né? Acho que nessa era SAF, de 22 para cá, foi o cara que abriu essa porteira. E depois o Igor Jesus tratou de seguir muito bem, né? Então, pelo geral, tá? Foi também importante no ano passado, diga-se de passagem, por exemplo, fez o gol da vitória contra o Palmeiras naquele duelo direto, né, no Brasileiro. Então, vamos lá, pela pessoa, pelo atleta que ele é, pelo carinho que tem pelo Botafogo, com a nossa torcida, eu acho justo que a gente passe o pano e continue desejando todo sucesso, tudo de bom para o Tiquinho. É um cara que eu vou dizer, não fui a favor na história dele, Dedé, queria ele de volta agora, não, mas pelo que ele fez, pelo que ele deixou aqui, eu admiro, tá? Boa. E o Tiquinho, cara, ele deu ele foi o primeiro porque deu um fio de esperança para a torcida, né? Que dias melhores poderiam vir passar. O Tiquinho me lembrou uma vez, acho que foi em 2005, minha memória me falha um pouco com datas, que o Botafogo contratou o Luizão. 2004. 2004. Jogar com o Pipe Esteves. Luizão sem perna, já mal fisicamente, etc. Só que a gente tinha vindo de uma sequência de atacante, vamos dizer, que a gente gostava, mas não, sabe? Não vingava. Lexal, Ademilson, etc. Teve o Dodô ali no meio do caminho, tudo bem. Primeira passagem dele. Teve o Aí, Schwenk. pô, Schwenk, Leandrão, gostava do Leandrão na Série B. Jogou bem. Jogou bem. Porra, pra tu viu o Luizão no Caio Martins, tu dizia, porra, isso que é uma... Porra, eu tinha esquecido como era ter um puta atacante no meu time. É. Tu via esse cara jogando... Porra, é assim que é ter um bom atacante? Um cara matador? Pô, Sim. e foi a sensação que eu tive com o Tiquinho. Porra, isso que é ter um atacante no time. A gente viveu tanto tempo com o jogador meia bomba. A gente teve um cara brabo que tu diz, porra, esse cara é bom, irmão. Isso que é ter um atacante bom. Eu acho que ele me trouxe, ele me resgatou essa coisa que há muito tempo que eu não tinha no Botafogo. Era, porra, que senhor atacante que o Botafogo tem. Que cara de área bom. Eu gostava muito do Tiquinho por causa disso. Não entrando no mérito da questão do pênalti. Vou te mandar a última aqui do nosso passa-pano aqui para você ver se passa pano ou não. E a gente volta na polêmica. É outra coisa que eu passo pano, Léo, porque até hoje isso não está comprovado. Broche do Bebeto de Freitas. Entendeu? Então, assim, para começar, se não é uma coisa que está provada, cara, já acho justo que você dê o direito da dúvida. E, analisando, né, a gestão do Bebeto, olha, ele fez muita coisa importante. Uma delas que nós temos aí até hoje, né, a Companhia Botafogo, né, que está lá no Newton Santos, né, Léo? Você até me lembrou hoje nos bastidores, né, a gente conversando. Mas, caramba, ele pegou um Botafogo, como ele mesmo disse, terra arrasada, né, na ligação que ele fez para o Levir Coupe, para contratá-lo. E o Botafogo consegue aquele acesso, né, só com 2 times subindo, mas com o passar dos anos, ele foi reerguendo novamente a nossa dignidade, né, como diz a fita, né, a busca da dignidade. 2004 ainda foi complicado, mas teve aí jogadores como, por exemplo, um Luizão, sabe? Em 2005 a gente volta a jogar uma competição sul-americana, coisa que já não acontecia desde 96. Nós classificamos para, na época, Copa Sul-Americana, né? Hoje é o mesmo nome. Mas aí teve Carioca, que conquistamos em 2006, 7, 8, batemos na trave ali, tanto na Copa do Brasil como também no Carioca. Então, assim, acho que do geral, entendeu? A passagem do Bebeto como presidente foi muito positiva. Bom, claro, teve a importância nessa... Quando o Botafogo conseguiu a concessão na época do Engenhão, né? Hoje estádio Newton Santos, tá? Então, por tudo que o Bebeto fez, por ser um cara que até o fim da vida, pelo que eu vi, sempre defendeu muito o Botafogo, daqueles que ligavam para os programas, né? Uma vez o
o Marcelo, aquele cara lá do Redação Sport TV, estava falando. Marcelo Barreto. Marcelo Barreto. Ele ligou. Não, olha só. Como também fez uma vez no programa do Galvão Bueno, onde ele até se emocionou. E para variar, o Renato Maurício Prado continuou falando as mesmas besteiras. Mas seria normal o Renato Maurício Prado não falar besteira. Então, assim, eu passo pano, tá? E volto a dizer. Das vezes que procurei saber sobre isso, tá, Léo? A história, você ouve mais de uma versão. E aí é aquela história. Existe a versão A, B e a verdadeira. Então, dito isso... Passa pano pro broche de Bebeto de Freitas. Ele é de uma família, pô, de alma alvinegra, né? Pois é, cara. Alma alvinegra, pô. Sobrinho do Heleno, pô. Sobrinho do Heleno. João Saldanha, pô, tudo, João Saldanha também. Inclusive, naquele episódio lá do Saldanha com Manga, né? Sobrou um pouquinho pro Bebeto. Meu irmão. Eu descobri num sebo a manchete do episódio. A manchete desse episódio. Consegui num sebo. Tem que depois procurar nas minhas caixas de revistas antigas do Botafogo. Consegui em sebo grandes revistas antigas do Botafogo. Eu tenho uma do título, tenho a revista do Botafogo original do título de 48. Sabe aquele revistinha que tinha do Botafogo, que o próprio Botafogo imprimia, do clube? Sim. E a dos 50. E dos 50 anos do título de 1910, com todos os fundadores na capa vivos. Pô, maneiro, cara. Isso é uma relíquia, Léo. Guarda com carinho. Eu consegui. Guardo tudo com carinho aqui. Nosso amor pelo Botafogo. Vamos aqui pro primeiro que você passou pano. Eu vou te perguntar primeiro, antes de revelar algo. Não, que eu não passei. Que não passou pano. É. Você acha que com ele o Botafogo seria campeão brasileiro? Aí eu já não sei. Já não sabe. Não tem a certeza que tinha com o Luiz Castro. Isso. Você não passou pano para a coletiva de Bruno Lage após a derrota contra o Flamengo? Sim, porque assim, um treinador que sabia da responsabilidade dele, sabia, inclusive, eu me lembro que ele falou muito isso na coletiva, um clube como o Botafogo, gigante, precisa, né, voltar a conquistar um campeonato desse, né, vai ser muito importante para o projeto, claro, para a sua torcida, entendeu? Então, assim, ele estava ciente de todo o cenário, antes mesmo de vir para cá. E, pô, um cara que muito bem pago, diga de passagem, né, na hora ali que o primeiro problema, o primeiro grande percalço, sabe, abandonar o barco, não me parece ser uma postura assim, de um verdadeiro líder. Ano passado nós vimos isso. 3 empates seguidos. Naquele momento, o Arthur Jorge, na coletiva, antes do Botafogo partir para São Paulo para enfrentar o Palmeiras depois da final, ele, mais uma vez, blindou o elenco, sabe? E chamou a responsabilidade, que, ao meu ver, é uma das grandes virtudes que pode ter um treinador. Naquele momento, o Lage não teve. E o fato dele sair, cara, sabe aquela coisa? Um problema que tão cedo você imaginar ter, e a gente teve, entendeu? Então, é um rompimento, assim, um carro em movimento que muito prejudica. E eu acho que, pelo histórico que ele já tinha, pela experiência que ele já tinha como treinador, ele tinha de tudo. Poderia, sim, aguentar aquele momento ali de pressão e até o final. Porque, vou até além, tá? Vou até mudar um pouco aqui minha resposta. Eu também acredito que com o Lage poderíamos ser campeões. Eu também acho que com o Lage a gente seria campeão. Mas talvez hoje eu seja engenheiro de obra pronta, entendeu? Mas eu acho que ele fez um trabalho preguiçoso aqui. Mas também não sei se eu demitiria ele. Cara. Eu vou confessar uma coisa. Eu caí, né? Eu acreditei nesse papo de que os jogadores confiam no Lúcio Flávio. Eu embarquei nessa. Confesso. Eu acreditei, infelizmente, quebrei minha cara. Tá? Mas com o Lage eu me lembro de nós, né, cara? Assim, de alguma forma, sabe aquela coisa que os americanos chamam de wishful thinking? Aquela coisa do pensamento positivo, tu acha que as coisas vão se resolver de maneira positiva, naturalmente. É o que a gente tinha um wishful thinking, né? Vamos resolver, as coisas vão dar certo. Vão dar certo com o Lúcio Flávio. Eu fui no Maracanã, que ele jogou contra o Fluminense, que Botafogo, na estreia do Lúcio Flávio, o Botafogo de 2-0, e falou, porra, era o Bruno Lage mesmo, esse português estava querendo quebrar tudo, ainda bem que os jogadores tiveram bolas para tirar ele. Pô, e depois a gente viu o que aconteceu, né? Pois é, exatamente.
Mas então, eu lembro que eu acreditei nessa história do Luiz Flávio, mas eu reprovei muito a atitude do Lage, sabe? Nessa coletiva aí contra o Flamengo. Perfeito, eu também não foi bem ali, cara. Poderia. Acho que ele, na hora que ele entendeu que precisava ter um trabalho forte aqui, foi tarde demais para ele. Foi quando ele barrou o Tiquinho. Ah, Foi quando ele barrou o Tiquinho. É, você não passou pano. Pô, cara, ex-presidente do Botafogo. Você sim, não passa. Você não gosta que o Botafogo faça o preto no branco sempre? Pague suas dívidas? sim. Então, porque você não passou pano para Charles Boré. Bom, então, mas aí eu vou entrar no mérito do que eu mais ouvi, tá? E pessoas que eu tanto confio. Bom, não há coincidência, né? Justo em uma época que o Botafogo começou, né, a viver aquele momento de chacota, né, de ficar já há alguns anos sem conquistar nada, tá? E então, assim, o que se fala de um processo de endividamento, inclusive foi com ele, né, que o Botafogo perdeu, pelo menos foi a leilão, né, a nossa sede, certo? Então tiveram muitos acontecimentos tristes dentro e fora de campo na passagem dele. Ah, teve coisas positivas? Poxa, eu não duvido, mas do que eu sei, foram muito mais coisas negativas. Então, eu não passo pano para ele. Entregar a sede assim, meu irmão, pô, mão Pois é. beijada. E eu me lembro, e ó, um deles, né, que me contou essa história foi meu saudoso pai. E assim, o dia que o Botafogo perdeu a sua sede, que foi assim, de muita tristeza, claro, para a torcida e, poxa, para os ídolos, né? Muitos deles estavam em vida na época, que viveram ali Fundadores. Fundadores. os Ainda seus tinha alguns primeiros. fundadores. Ainda tinham fundadores vivos. Tinha um Jaque Raimundo, tinha. Os últimos fundadores foram falecendo na década de 80. Porra, Uhum. Então, foi Carlito uma Rocha coisa. estava vivo, pô, tá maluco. É, foi Desculpa te muito interromper. pesado. Nada, não, mas é isso, foi muito pesado. Foi muita gente importante triste, né, com aquele acontecimento. Sim. Você também não passou pano. Pô, mas aí foi campeão brasileiro. Foi, Pô, que isso, Dedé? O cara é campeão brasileiro. sim, Deu uma das maiores alegrias das nossas vidas. sim, Você não gosta de ser feliz? É isso, cara. gosto. Então por que você não passa pano para Carlos Augusto Montenegro? Bom, como eu até falei, parêntese, né? É, pelo que, no que aconteceu em 95, o caso Augusto Montenegro tem que ser assim para sempre elogiado, né? Pela coragem, também pela postura que ele teve com os jogadores, muitos deles, né? O próprio Gotardo, Sérgio Manuel, Túlio, Wagner, eles falam. O Montenegro, poxa, ele conduziu bem todo aquele momento de dificuldade. Teve também uma astúcia, né? Que aproveitou que o Eurico Miranda viajou, ligou para o Calçado e conseguiu aquela negociação com o Leandro Ávila, trouxe ele do Vasco, né? Mandou o Nelson e o Jefferson. Aquele time que foi montado, assim, de certa forma, vou dizer o termo sem querer, mas foi ali, foi Eu não acho aqui. que foi tão sem querer, cara. Tu acha que eu É, já pensei sobre ele isso? mesmo disse que sim. Mas assim, ele Entendeu? teve Não, eu acho que mérito. aquelas contratações do segundo semestre que deram aquele sazon no time, acredito que tenha tido uma pitada de sorte, tanto que ele diz que o Paulo Autuori foi indicação do Gotaro. Mas que Foi. tu vinha trazendo os caras desde 94. A base ali era para ter sido campeão do Campeonato Carioca daquele ano. Uma das maiores tristezas que eu tenho foi o Botafogo não ganhar aquele Carioca de 95. Desculpa te interromper. Nada. Daí, tinha uma base, né? Já tínhamos o Gotardo, o Moisés, que chegou até ser o Sim. titular em alguns jogos em 94, mas o próprio Túlio já estava, o Sérgio Manuel já estava. Aí nós tivemos a chegada de alguns jogadores bem importantes, que inclusive foram apresentados no decorrer da campanha, um deles o Leandro Ávila. Mas vieram ali Donizete e Gonçalves do México, né? Voltando ao futebol brasileiro. Assim, teve muito mérito, né? Deixando até de lado essa história de foi ou não sem querer, que parece até que está tirando. Parabéns. Mas por que eu não passo o pano? Eu
por tudo que aconteceu depois, sabe? Acho que tiveram ali alguns momentos assim de conflitos entre a política do clube. Algumas pessoas também que, na minha visão, Montenegro sabia que não seriam, vamos dizer, benéficas, né, a presença delas no dia a dia do Botafogo, e ainda assim continuaram, e hoje estão aí ainda posando de justiceiros no Twitter, sabe? E eu acho que fizeram muita coisa errada. A gente viu, inclusive, o tamanho do buraco, né, que o Botafogo foi conduzido. Não é culpa só do Montenegro, mas, como nós sabemos, durante um bom tempo, ele sempre teve muita dessa moral. Acho também que faltou um pouquinho, porque o Bebeto de Freitas tinha um temperamento difícil, mas acho que a mesma boa vontade que existiu com outros presidentes deveria ter existido também com o Bebeto, que, na minha opinião, foi o que mais acertou, sabe? Falando aí de administrações em quadro associativo. Então, o que acontece? Apesar do título de 95, nós seremos eternamente gratos, mas por tudo que eu fiquei sabendo depois. Agora, no modo da humildade, se um dia eu souber, vamos dizer assim, de enxergar tudo isso que aconteceu depois por um outro ângulo, sem problema nenhum, eu volto atrás. Porque eu acho que na vida é assim, né? Claro, Tira as nossas impressões, a com gente toma as certeza. nossas decisões, mas a virtude é a gente reconhecer quando a gente errar, certo? Então, é isso. Hoje, o meu sentimento é esse. E muito também por causa de 2020. Mas, deixo mais uma vez claro, eternamente grato a 95. Eu acho que o Montenegro, cara, vai ser aquele episódio do Homem Odeia Chuva, né? Por causa de que tem 95, mas a vida dele, a vida do Botafogo nos últimos 30 anos, se a gente for resumir, é uma era Montenegro no Botafogo, que é a influência dele em tudo, em todas as gestões. Exato. Então, ele vai ser citado em alguma gestão. Não vai ter uma gestão do Botafogo que não vai ter um nome do Montenegro. Talvez ali no começo do Maurício Assunção e do CEP. Mas, seguindo aqui, pô, o último que você não passa um pano, ele jogou bola no Botafogo. Não jogou bola no Botafogo? Não vi muito, mas ouvi dizer que jogou pra caramba. Foi disparado um dos grandes destaques naquele time de. Não vou falar que aí já. Pô, o cara jogou muita bola aqui. Fez gol em clássico. Fez. A virada contra o Levou Fluminense. o Botafogo longe na temporada. E mesmo assim você não passa pano, cara? Não, de jeito Você, nenhum. você não passa pano pra Renate Gaúcho? Não, porque, inclusive, quando eu fiquei sabendo do episódio, foi da meu próprio pai, né? Porque uma vez o Renato Gaúcho. Não sei se a galera vai lembrar, em 96, ele ainda jogou até 97, mas em 96 ele ainda chegou a treinar o Fluminense. Ele era jogador e treinador, né? É. E eu lembro disso, eu olhei e falei assim, pai, será que um dia o Renato Gaúcho já conhecia bastante, né? Me lembro até que um saudoso tio nosso, tricolor, a gente viu aquela final de 95, o gol dele de barriga, e aí eu fiquei sabendo do episódio, sabe? Cara, entre os jogadores, podem até dizer, é normal, entendeu? Porque muitos deles não têm o mesmo apego que nós, torcedoras e torcedores, temos. Né? E, cara, beleza. Eles podem até tratar isso como algo normal, mas não era momento para isso. Eu acho que tem que existir um momento do, meu irmão, eu não quero dar carne na boca de ninguém. Eu quero ir para casa e pensar o que nós não fizemos para ter esse resultado, depois de toda essa campanha. E, pô, mentalizar aqui, focar, para que no próximo jogo, quem sabe, a gente tire essa vantagem do adversário. Como ele não fez isso, eu não passo pano para ele, tá? Porque eu acho que o jogador ele tem que entender o seguinte: nunca ele vai estar acima de qualquer instituição. Isso vale para Emerson Sheik, tá? Para Souza, para umas pessoas que, depois que alcançaram, né, o ápice das suas carreiras, acho que acharam que estão acima das instituições. Mas acho que o Renato Gaúcho tinha que pensar nisso, entendeu? Tipo, pô, Botafogo me abriu portas, né? Fiz um grande ano. A gente perde o primeiro jogo aí 3-0, a torcida comparecendo, seja no Carlos Martins, no Maracanã, o ano todo.
pô, agora é hora de eu chegar lá, porque eu fiz uma aposta com meu amigo, que era o centroavante, o Gaúcho. Cara, aposta, eles que se resolvam depois. Mas no intervalo de um jogo para o outro, numa final de Campeonato Brasileiro, não é hora de. Vê se o Túlio foi lá, ô Jamélio, vamos tirar uma foto aqui, você pintou o cabelo de vermelho. O Túlio já mandou a real, ó, meu irmão, a gente não é Fluminense, não. E tava todo mundo focado em ser campeão. Você vê aí o Gotardo, o Sérgio Manuel, o Wagner, os caras não pensavam em outra coisa e ficaram mordidos, porque a torcida do Santos comemorou no Maracanã. Atitude de jogador que quer ser campeão com a camisa do Botafogo frente, cara. não é dar carninha na boca do coleguinha, do amigo, não. Entendeu? Então, assim. Gonçalves, na minha frente, pô. Pois é, então. Ele insuflou, cara. E aqueles. Eu escrevi até uma coluna no passado que é sobre isso, é o espírito de campeão. Se tu pega a semifinal contra o Cruzeiro do Brasileiro, o Botafogo empatou no Maracanã, 0-0. Meu irmão, o que o Botafogo deu de chance pro azar ali naquele jogo, jogando com a mais? O que o Donizete perdeu de gol aquele jogo? 3 bolas na trave, só o Donizete. Eu me lembro até, cara, é uma memória que eu tenho viva. É o Gotardo, depois do jogo, a torcida comemorando, né? Volta pra final do Campeonato Brasileiro. O Gotardo da entrevista, meu irmão, desse jeito a gente não vai, não, cara. Eu não quero morrer na praia, não. Eu não cheguei aqui pra morrer na praia, não. Pois é, entendeu? Mas, aí contra o Santos foi o contrário, né? Que a torcida tava meio assim, viu a torcida do Santos comemorando um dia de muita chuva no Rio de Janeiro, a gente saindo do estádio, e o Gonçalves foi lá bater no peito e falou: pô, irmão, a gente vai ganhar essa merda aqui. Que porra é essa? A gente não é o Fluminense, não. E faltou isso para o Renato Gaúcho em 92. A maior tristeza que eu tenho no estádio, aquele primeiro jogo de 92. Porque assim, uma vez eu também fiz live com o Carlos Alberto Dias. Claro que ele falou, eu perguntei isso, falei, pô, Carlão, o grupo sentiu? Ele falou, claro que sim. Não tem como não sentir. O Renato Gaúcho era um dos protagonistas daquele time. Se bobear, é porque o Carlos Alberto Dias também jogou muito bem, o Valdeir, né? Isso eu era um timaço, cara. Pô, ali aquele era uma máquina, cara. Pô, a zaga era Márcio Santos e Valber. Pô. Então, assim, não tem como. Tanto que eles tanto sentindo esse problema, ele contou que eles foram conversar com alguns integrantes da torcida, um deles, né, o saudoso Russão, para tentar pedir ele, pô, galera, vamos contar com o Renato. A torcida já não quis mais, entendeu? Porque uma coisa é brincadeira, é aposta, outra coisa é o de respeito. É entender. Na vida existe um ditado: a coisa certa na hora certa. Rapaz, se você cumprir com esse ditado, metade dos erros tu tem risco de cometer, correto? Tu vai diminuir aí 50% pelo menos. Então, eu acho que passa o pano não. Faltou para ele muito. Ele nunca teve, né? Sempre foi um fanfarrão também do futebol. Mas o bom senso, talvez, mesmo por mais fanfarrão que tu seja, tu tem que saber um bom até o limite do bom senso e o momento de fazer certas coisas. Eu acho que se fosse 3-1 o jogo, se o Carlos Alberto Dias não tivesse perdido aquele gol no final, foi ele que isolou, né? 3-1, eu acho que a torcida ainda deixaria, mesmo, porque a gente dependeria de um 2-0. Mas ficou um clima tão de merda aquele 3-0, tão de ruim. Meu irmão, não era para ele fazer aquilo, irmão. E ele jogou muita bola, que ele jogou muita bola no Botafogo, Renato Gaúcho. Muita, não foi pouca bola, não. Então, recapitulando aqui nosso quadro Passa Pano com o Dedé, ele não passou pano para a coletiva do Bruno Lage, pós-derrota do Flamengo, para Charles Boré, para Carlos Augusto Montenegro, Renate Gaúcho, e passou pano para a saída de Túlio Maravilha, para o Luiz Castro Cotonete, pênalti do Tiquinho contra o Palmeiras e acho do Bebeto de Freitas. Foi difícil? Não foi difícil passar pano, né, Dedé? Não. Então, Léo, e assim, muito, mais uma vez, parabenizando, tá? Você, a galera do Fogonete, porque isso é uma dinâmica, assim, muito, mas muito legal, divertida.